Na fria e silenciosa vastidão além do nosso sistema solar, algo impossível está se infiltrando em nossa realidade. Não é um sinal, não é uma espaçonave, nem mesmo uma mensagem como a entendemos. É algo mais estranho e silencioso. Um visitante das estrelas, conhecido como 3E Atlas, está liberando níquel puro a uma taxa de 4,5 kg por segundo enquanto atravessa nosso sistema solar. Mas não se trata de qualquer níquel. Este é refinado, de grau industrial e praticamente isento de ferro, algo que, por nenhum processo natural, deveria existir no cosmos. E agora o telescópio espacial James Webb acaba de confirmar o que alguns cientistas temiam há tempos. Não se trata de um cometa, nem mesmo de um asteroide. Pode muito bem ser um fragmento tecnológico, uma relíquia ou algo muito mais premeditado, não é uma descoberta. É um desafio lançado silenciosamente aos pés da humanidade. Porque se o que estamos vendo for real, então tudo o que pensávamos saber sobre objetos cósmicos acaba de ruir. Tudo começou em 1º de julho de 2025, quando um conjunto de telescópios no Chile detectou um objeto veloz cruzando o céu. À primeira vista, era apenas mais um intruso gelado, um cometa vindo do além. Mas este era apenas o 3º objeto interestelar confirmado na história da humanidade, e sua velocidade de 209.218 km por hora significava que ele vinha de fora do sistema solar. Só isso já era extraordinário. Mas o que aconteceu em seguida frustrou todas as expectativas. Quando os astrônomos voltaram seus instrumentos mais potentes para a coma, o halo brilhante de gás e poeira que circunda o núcleo, esperavam encontrar os suspeitos de sempre: vapor d'água, compostos de carbono, silicatos e traços de metais. Em vez disso, encontraram algo que não fazia sentido. A sonda 3E Atlas estava liberando níquel puro no espaço, não apenas traços, cerca de 4,5 kg por segundo. E onde havia níquel, não havia ferro. Esse foi o primeiro sinal de alerta. Porque no espaço, níquel e ferro são forjados juntos nos mesmos cadinhos estelares. São gêmeos cósmicos. Encontrar um sem o outro é como descobrir sal sem sódio. Não acontece a menos que alguém ou algo o faça acontecer. A notícia se espalhou rapidamente, mas nem todos a descartaram como mera curiosidade. Em Harvard, um astrofísico viu nessa descamação metálica algo estranhamente familiar. Não natural, mas industrial. Na Terra, separar o níquel do ferro exige energia, tecnologia e infraestrutura. Você não encontra níquel refinado espalhado pelo deserto, e certamente não espera vê-lo sendo ejetado para o espaço por um cometa. Isso foi um processo, não um produto do acaso. Ele alertou. A natureza não faz isso. A indústria faz isso. De repente, a pergunta mudou de o que é o Atlas III para quem o construiu. O telescópio espacial James Webb foi acionado. Seus instrumentos desvendaram camadas de mistério, revelando não gelo de água, mas uma nuvem rica em dióxido de carbono, a maior proporção de CO2 para a água já registrada em um objeto espacial, 8:1, enquanto nossos cometas têm uma média de apenas 4%. Era quimicamente estranho. E os metais não eram minério bruto, eram refinados, específicos e constantes. Não um vazamento natural, mas uma assinatura química. E nesse sinal, talvez um código. Mas as anomalias químicas eram apenas o começo. À medida que os astrônomos rastreavam a trajetória de 3 atlas oculares, a inquietação aumentava. Não se tratava apenas de uma passagem aleatória pelo sistema solar. O objeto estava navegando por ele, um por um, e realizava sobrevoos surpreendentemente precisos de Vênus, Marte e Júpiter, uma impossibilidade estatística para qualquer objeto natural. A probabilidade de essa trajetória ocorrer por acaso é de 5%, um milagre cósmico ou uma rota planejada. Ainda mais suspeito é o fato de sua maior aproximação ao Sol, seu periélio, ter ocorrido atrás do Sol, perfeitamente sincronizada para ocultá-la dos instrumentos da Terra durante sua fase mais ativa. Coincidência ou desígnio? Alguns agora acreditam que não se tratava apenas de um visitante. Era um explorador movendo-se em movimento retrógrado, contra o fluxo dos nossos planetas, inclinado a apenas 5 graus, como se tivesse sido programado para percorrer o nosso sistema da mesma forma que um satélite escaneia um quarteirão. Uma jornada lenta e deliberada pelo sistema solar interno, coletando dados ou talvez transmitindo-os. O telescópio espacial James Webb, com seus olhos infravermelhos incomparáveis, desferiu o golpe final na teoria convencional.
Seus instrumentos decifraram a assinatura espectral do Atlas de 3E, e os resultados foram impressionantes. Não apenas confirmaram a ausência incomum de ferro, como também revelaram traços de ligas metálicas que não se sabe se formarem naturalmente, ligas com propriedades que sugerem um propósito e não uma coincidência. Combinações que na Terra seriam usadas em ambientes de alta tensão, furos em espaçonaves, conversores de energia, sensores no espaço profundo, estavam ali à deriva em um objeto que pensávamos ser apenas uma rocha. As proporções das ligas, quando plotadas, mostravam regularidade, quase como se estivessem sendo liberadas em sequências padrões. E foi então que alguns teóricos propuseram uma possibilidade arrepiante. E se a composição elementar não for apenas estranha? E se for uma linguagem, uma mensagem não falada ou escrita, mas codificada em átomos? A assinatura de uma civilização tão avançada que não usa som ou luz, mas a química para se comunicar. Inicialmente, os cientistas presumiram que a liberação de níquel e gás do cometa 3 Atlas fosse resultado da erupção cometária convencional, ou seja, o calor do Sol desencadeando a liberação de compostos voláteis do núcleo. Mas uma análise mais aprofundada revelou algo estranho. A liberação foi suave demais, uniforme demais, controlada demais. Ao contrário das erupções típicas de cometas, que aumentam e diminuem de forma caótica, essa emissão manteve uma taxa constante. Além disso, a direção do fluxo de gás estava fora do eixo, não alinhada com o local onde a luz solar deveria ter causado a sublimação. Na verdade, a ejeção parecia direcional. Foi então que os pesquisadores começaram a repensar tudo. E se não fosse desgaseificação? E se fosse propulsão? Não no sentido de motores de foguete, mas algo mais sutil como micropropulsão por ejeção de material, um método teórico conhecido para manobras no espaço profundo. O tipo de sistema que uma sonda espacial antiga poderia usar para corrigir sua trajetória usando apenas recursos internos, disfarçando suas mudanças de curso como emissões naturais. Uma espécie de camuflagem através da física, escondendo a intenção sob o que parece ser química. Para muitos na comunidade científica, 3IE Atlas está começando a parecer uma versão mais agressiva de Oumuamua, outro visitante interestelar que desafiou explicações quando passou pelo nosso sistema solar em 2017. Mas enquanto Oumuamua era pequeno, silencioso e esquivo, Atlas é mais ousado, mais brilhante e muito mais massivo. Ambos os objetos exibem aceleração não gravitacional. Ambos apresentam anomalias químicas e ambos seguiram trajetórias que parecem deliberadas. Mas há uma diferença fundamental. Atlas está expelindo materiais altamente específicos. É como se, de lá para cá, a importância do objeto tivesse aumentado. Alguns teóricos agora sugerem que o Oumuamua foi um explorador, um teste inicial. E 3 Atlas, a próxima fase, um dispositivo que não está apenas de passagem, mas interagindo com o nosso sistema estelar, realizando manobras, emitindo sinais ou possivelmente até mesmo testando respostas. E nós, pegos em seu rastro, estamos apenas começando a entender que talvez, só talvez, isso não seja aleatório. Talvez seja uma sequência, uma série de encontros. E o Atlas de 3 olhos é apenas a segunda nota de uma sinfonia muito maior que nunca deveríamos ouvir por completo. Em meio à crescente intriga, outra realidade perturbadora emergiu. Alguns dos dados que agora vêm à tona sobre o Atlas de 3 olhos foram coletados meses atrás e permaneceram sem processamento. Levantamentos do céu profundo, observatórios privados e até mesmo sistemas de vigilância celeste voltados para a defesa detectaram assinaturas metálicas, inconsistências de trajetória e anomalias de emissão, mas ou não as sinalizaram ou nunca compartilharam as descobertas publicamente. Foi somente quando cientistas, cidadãos e pesquisadores independentes começaram a correlacionar as anotações que o quadro completo surgiu. E quando isso aconteceu, uma questão perturbadora se seguiu. Por que as agências não nos alertaram antes? Alguns acreditam que estavam sobrecarregadas. Outros pensam que a anomalia era sutil demais para ser classificada. Mas um número crescente suspeita de algo mais estratégico, que alguém reconheceu o quão inexplicável isso realmente era e optou por adiar, para observar não apenas o objeto, mas também nossa reação a ele. Porque em um mundo onde a informação viaja mais rápido que a luz, os dados reais podem não estar vindo de 3 Atlas. Podem estar vindo de nós.
Enquanto o debate continua acirrado, uma mudança filosófica começa a ganhar força. Talvez a 3000 Atlas não esteja aqui para dizer algo. Talvez ela seja a própria mensagem. Uma nave construída não para velocidade, não para retorno, mas para durabilidade ao longo de milênios. Uma sonda que nunca foi projetada para sobreviver à reentrada, mas para deixar uma impressão digital química tão inconfundível que não pudesse ser ignorada. Um rastro de metais e gases calibrado para confundir qualquer civilização inteligente o suficiente para detectá-lo. Nessa perspectiva, o Atlas de 3 olhos se torna mais do que um visitante. Ele se torna um sinal em forma material que não usa linguagem, luz ou código, mas sim complexidade elementar. Seus materiais, ricos em níquel, isentos de ferro, ligados e distribuídos deliberadamente, podem não ser detritos. Podem ser migalhas de pão, cada uma colocada para provocar reflexão, não contato. E se isso for verdade, então o objeto em si pode ser menos importante do que aquilo que nos leva a questionar. Porque o verdadeiro sinal pode não ser aquele que recebemos, mas aquele que emitimos de volta simplesmente ao reconhecermos sua existência. Quando os analistas orbitais traçaram a trajetória de 3 satélites Atlas no espaço tridimensional, um padrão inquietante começou a emergir. Seu caminho não era apenas matematicamente improvável. Ele se alinhava com a assistência gravitacional de múltiplos planetas de uma forma que parecia orquestrada. Primeiro Vênus, depois Marte, e então uma manobra de assistência gravitacional quase perfeita passando por Júpiter. Cada sobrevoo ajustava sua velocidade o suficiente para alterar seu curso com precisão, como uma sonda usando o sistema solar como uma grade de navegação. Mas o mais perturbador era sua inclinação, apenas 5 graus em relação à eclíptica, retrógrada, mas não errática. Não se tratava de um fragmento interestelar descontrolado ricocheteando em poços gravitacionais. Tudo seguia um plano, invisível para nós até agora. É como se a 3 Atlas tivesse sido pré-programada para passar perto de cada planeta sem perturbar as órbitas, sem chamar a atenção, mas perto o suficiente para coletar dados ou observar. Na imensidão do espaço, a coincidência desaparece rapidamente. E quando os caminhos se alinham assim, só resta uma palavra: desígnio. Quando o telescópio James Webb apontou seu sensor infravermelho para 3 Atlas, não estava apenas procurando por composição química. Estava à sua maneira buscando ordem, e o que descobriu abalou silenciosamente a confiança de muitos na comunidade científica. As leituras metálicas não apenas confirmaram a presença de ligas sintéticas, como também revelaram um padrão de distribuição repetitivo, semelhante a pulsos. Rajadas de emissão de material cronometradas em intervalos regulares, correlacionando-se quase precisamente com a distância do objeto aos corpos solares. Essas não eram erupções caóticas. Eram reguladas como um farol transmitindo sem som. Cada vez que Atlas passava perto de um planeta ou entrava em uma nova zona de influência gravitacional, liberava um novo aglomerado de material exótico, cada um com uma assinatura química ligeiramente alterada. Espectrógrafos online registravam isso com alta precisão, e quando os dados eram analisados ao longo do tempo, um padrão emergia, não aleatório, não geológico, nem mesmo biológico, sistemático, como uma atualização, ou pior, um relatório sendo enviado para a Terra. Em meio aos dados da web, havia mais um detalhe inicialmente ignorado. Entre as ligas liberadas por 3 Atlas, havia uma rara combinação de elementos: vanádio, tungstênio e traços de tecnécio. Na Terra, esses elementos são usados em reatores nucleares, blindagem espacial e ciência de materiais avançada. Mas o tecnécio é o mais alarmante. Ele não possui isótopos estáveis, não ocorre naturalmente em quantidades significativas. É um produto de refinação, de reatores e de supernovas. Encontrá-lo vagando pelo espaço em sua forma pura e isolada sugere uma de duas coisas. Ou este objeto atravessou uma estrela moribunda e sobreviveu intacto, uma probabilidade próxima de 0, ou foi construído com a inclusão proposital de um material que sinaliza uma sofisticação que vai além dos processos astrofísicos naturais. Em suma, o próprio metal é uma declaração, um sussurro vindo do vazio que diz: nós sabemos o que é fusão. E você? E então uma teoria mais sombria começou a surgir entre físicos e astrônomos corajosos o suficiente para especular livremente. E se 3 Atlas não for uma sonda no sentido tradicional? Nem uma exploradora, nem uma mensageira, nem mesmo uma emissária. E se for um teste? Uma ferramenta não destinada a nos informar, mas a nos medir.
Não para comunicar, mas para observar como reagimos. Quão rapidamente detectamos anomalias, quão profundamente analisamos materiais impossíveis, quão bem nossas mentes mais brilhantes colaboram sob pressão. E talvez o mais crucial, como nossas civilizações lidam com a ambiguidade. Porque uma espécie que não consegue reconhecer o anormal jamais escapará de seu poço gravitacional. E aquela que vê a anomalia, mas a explica de forma descabida por medo, pode não estar preparada para se juntar a algo maior. Sob essa perspectiva, Trace Atlas se torna algo muito mais aterrador do que um visitante. Torna-se um filtro, um mecanismo de avaliação silencioso e flutuante, projetado para passar discretamente por sistemas inteligentes emergentes e observar quais ousam fazer as perguntas certas. Quando os pesquisadores analisaram mais de perto os espectros atômicos das ligas liberadas por 3 foguetes Atlas, descobriram algo profundamente perturbador. Os metais não eram apenas raros. Suas frequências de ressonância atômica se alinhavam a um padrão, não aleatório, não natural. Quando plotadas, as linhas de emissão formavam uma sequência matemática, semelhante a uma escala musical. Pense nisso. Metais sendo liberados em uma cadência que forma intervalos harmônicos. Isso não tem mais a ver com química. Tem a ver com estrutura. Uma estrutura que ressoa com a física do universo, possivelmente como uma forma de identificação ou criptografia. Um físico sugeriu que, se traduzíssemos essas frequências em som, elas se assemelhariam a uma progressão de acordes, não música no sentido humano, mas uma assinatura embutida na matéria. Isso significa que o Atlas de 3i pode não ser apenas uma sonda ou um teste, pode ser uma mensagem na linguagem do próprio cosmos, uma mensagem que estamos apenas começando a ouvir, oculta não em sinais de rádio, mas nas vibrações da tabela periódica. E, no entanto, algo em tudo isso parece intencional demais. Os metais, os padrões, a trajetória, tudo sussurra um design. E, ainda assim, não há transmissão, nenhum sinal artificial em rádio, infravermelho, raio-x ou micro-ondas. É como se o 3i Atlas tivesse sido projetado para ser visto, mas não ouvido. E esse silêncio não é ignorância, é disciplina. Na verdade, esta pode ser a maior evidência de inteligência que vimos até agora. Porque qualquer civilização avançada saberia que transmitir para o vazio é uma desvantagem. Ela não gritaria, ela não piscaria, ela se moveria como um fantasma pela galáxia, invisível, exceto para aqueles avançados o suficiente para enxergar as pistas. É exatamente isso que 3i Atlas está fazendo, não está se anunciando, está se revelando lentamente através da precisão do seu silêncio. E essa constatação nos força a perguntar se é assim que eles se movem. Quantos já passaram por ali, despercebidos? Mas então surge algo ainda mais arrepiante. Se o 3 Atlas está realmente nos observando, medindo silenciosamente como reagimos, que perguntas fazemos, como nossos sistemas respondem, então o objeto não é mais a fonte do sinal. Nós somos todos os espectrógrafos apontados para ele. Cada notícia publicada, cada debate científico e cada dado inserido em bancos de dados públicos se torna parte da nossa resposta. E se alguém ou algo estiver ouvindo à distância, pode ser isso que está esperando. Não uma mensagem em código binário, não uma transmissão de um gigantesco radiotelescópio, mas uma cascata de comportamentos, coletiva, descentralizada, orgânica. Nossa reação é a resposta. É o equivalente cósmico a corar, uma demonstração espontânea de consciência que revela mais do que as palavras jamais poderiam. Sob essa perspectiva, talvez o Atlas de 3 olhos não tenha uma mensagem. Talvez sejamos o experimento e os resultados já estejam sendo registrados. Agora chegamos à possibilidade mais desconfortável de todas, que os 3 Atlas façam parte de algo muito mais antigo do que imaginávamos. Um projeto de longa duração, que se desenrola não ao longo de décadas ou séculos, mas sim de milhões de anos. Um sistema de sondas inseridas na galáxia em intervalos regulares, projetado para despertar o interesse de civilizações emergentes justamente quando estas adquirem as ferramentas para detectar anomalias. Não precisa viajar rápido. Não precisa se comunicar diretamente. Basta ser notada no exato momento em que uma civilização se torna capaz de fazer as perguntas certas. Se essa teoria for verdadeira, então o Atlas 3000 não está aqui por acaso. Chegou exatamente quando precisava. E nos leva à constatação de que talvez a inteligência,
em sua forma mais elevada, não domine nem conquiste. Ela espera, observa, mede. E no silêncio entre as estrelas, evolui. Em todos os dados conhecidos sobre os 3 Atlas, um detalhe começou a intrigar os astrofísicos mais do que qualquer anomalia metálica ou órbita improvável: a pura elegância de seu momento de ocorrência. Não só surgiu quando a Terra possuía instrumentos suficientes para detectar sua natureza, como suas emissões químicas começaram durante fases orbitais específicas. Quando a luz solar, o alinhamento planetário e até mesmo a visibilidade da Terra estavam em seu ponto ideal, como se tudo tivesse sido perfeitamente cronometrado, não para ser espetacular, mas para ser detectável. Isso não é um acidente, é estratégia. E isso sugere algo muito mais sofisticado do que a vida extraterrestre como a imaginamos. Aponta para uma civilização cuja tecnologia é construída em torno da paciência, uma civilização que planta sementes não para resultados amanhã, mas para desfechos em escalas de tempo geológicas. Nesse contexto, o 3000 Atlas se torna menos como um cometa e mais como um instrumento em uma arquitetura galáctica de monitoramento, passando silenciosamente pelos sistemas, verificando variáveis, registrando resultados e, em seguida, seguindo em frente. Ele não exige atenção. Ela recompensa apenas aqueles que observam com profundidade suficiente para perceber a orquestração por trás da aleatoriedade. Após o lançamento de 3 foguetes Atlas, algo sutil começou a mudar. Não no espaço, mas em nós. Os cientistas não estão mais apenas analisando seus metais e órbitas. Eles estão questionando as próprias estruturas que usamos para definir o que é natural ou artificial. Filósofos, teólogos, matemáticos e engenheiros estão todos se vendo envolvidos na mesma questão. Se a inteligência pode ser invisível, silenciosa e atemporal, como podemos provar que ela sequer existiu? E é nessa questão que reside a reviravolta final. Talvez o Atlas dos 3 olhos nunca tenha tido a intenção de provar nada. Talvez tenha sido enviado não para mudar o universo, mas para nos mudar, porque agora olhamos para o céu de forma diferente. Agora questionamos a poeira, investigamos os padrões com mais profundidade. Desconfiamos do silêncio. Ao fazê-lo, evoluímos, não tecnologicamente, mas intelectualmente. E talvez, só talvez, essa tenha sido a missão desde o início. Não o contato, não a invasão, mas a ignição. Em um céu que estudamos há séculos, 3 Atlas surgiram não como um fogo de artifício, não como uma ameaça, mas como uma pergunta tão precisa, tão elegantemente silenciosa, que dividiu nossa compreensão do espaço em 2. Isso não foi uma descoberta, foi um confronto, não com alienígenas, não com perigo, mas com aquilo que sempre mais tememos, não estar sozinhos e não estar preparados. Porque se o que vimos for real, se este objeto estiver ejetando metais refinados que não pertencem a nenhum processo natural conhecido, se sua trajetória for precisa demais, suas emissões rítmicas demais, seu silêncio estratégico demais, então não estamos observando uma rocha. Estamos observando inteligência em movimento. Inteligência que não pede para ser vista, mas espera ser notada. E agora que a notamos, o que muda? Talvez não importe se o Atlas 3 é uma sonda, uma relíquia ou um fantasma. Talvez o que importe é que já cumpriu seu propósito. Nos obrigou a olhar mais de perto, a trabalhar juntos, a questionar o natural, o artificial, o possível. E ao fazer isso, deixou para trás algo mais valioso do que dados. Deixou um espelho. Por quê? E se a verdadeira mensagem não estivesse nos metais, na trajetória ou no silêncio? E se a verdadeira mensagem fosse a nossa reação?